Oi, meu nome é Israel e hoje o nosso grupo falará sobre NP completeza, problemas NP completos e a implicação de P igual a NP na ciência da computação. Primeiramente, vamos relembrar o que é a classe P. Ela é uma classe de linguagens decidíveis em tempo polinomial por uma máquina de Turing determinística. Já a classe NP é a classe de linguagens que possuem verificadores em tempo polinomial. Mas o que são verificadores? Um verificador para uma linguagem I é um algoritmo R tal que R recebe um par, que é um string e um certificado, e aceita se a string pertence à linguagem I ou rejeita se a string não pertence à linguagem I. É, Além disso, nós medimos o tempo do verificador em relação ao comprimento da cadeia W. Um verificador ele tem tempo polinomial se ele roda em tempo polinomial sobre o comprimento de W, bem como o certificado tem comprimento polinomial. C é um certificado, ou seja, é uma cadeia que certifica a pertinência de uma entrada à linguagem. Por exemplo, no problema clique, o certificado seria o conjunto de vértices que formam um clique de fato. Porém, o W poderia ser qualquer conjunto de vértices que podem ou não formar um clique. Nós podemos relacionar máquinas de Turing não determinísticas e verificadores. Primeiro, vamos analisar esse teorema. Só relembrando, anytime, uma linguagem L ela está em anytime se ela é decidida por uma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial O de T de N. É importante relembrar, né, que um verificador ele pode ser transformado em tempo polinomial para uma máquina de Turing equivalente, também em tempo polinomial, e vice-versa. Nós já vimos isso anteriormente em sala, mas eu vou dar uma ideia aqui de como demonstrar isso. Para a ida, seja MV um verificador de L, podemos construir uma máquina de Turing não determinística R, onde, dado entrada W, um certificado C é gerado não deterministicamente pela máquina MC. Ou seja, MC basicamente chuta um C. MV aceita ou rejeita e R dá a mesma saída de MV. Para a volta, existe uma máquina de Turing não determinística, MN, e construímos um verificador V que simula MN sobre W e trata cada símbolo do certificado C como uma descrição da escolha não determinística a fazer. Daí temos esse corolário. E agora chegamos na definição de NP completeza. Para um problema ele ser NP completo, ele precisa estar em NP e ser NP difícil. Mas o que é ser NP difícil? Chamamos um problema L de NP difícil. Todo problema em NP é redutível polinomialmente ao L. Boa tarde, meu nome é Igor e eu vou falar agora sobre dois problemas no NP completos, que é a cobertura de vértices e a programação linear inteira com entradas binárias. Primeiramente, dado um grafo não direcionado G, uma cobertura de vértices é um subconjunto de vértices que participam de todas as arestas do grafo. Ou seja, se é uma cobertura, se somente se para toda aresta U V, U pertence a C ou V pertence a C. A afirmação que queremos provar é que esse problema vertex cover, que é um par G, grafo, e K inteiro, tal que G possui uma cobertura de vértices de tamanho K, é NP completo. Ou seja, determinar se a existência dessa cobertura é NP completo. Vamos mostrar primeiro que está em NP. De fato, o certificado adequado seria a própria cobertura de vértices de tamanho K. Então a gente pode fazer o seguinte verificador em tempo polinomial. Primeiro a gente checa se o tamanho de C é igual a K, do contrário a gente rejeita. E aí para todo aresta UV, a gente busca U e V em C linearmente, e se ambos não estiverem em C, quer dizer que aquela aresta não foi coberta, a gente rejeita. No final a gente aceita. Isso aqui é O de NM, né, em que N é a quantidade de vértices e M é a quantidade de arestas, e portanto é polinomial no tamanho da entrada do grafo. Vamos mostrar agora que vertex cover é NP difícil, mostrando uma redução de polinomial de 3SAT para ele. Sendo 3SAT, o problema de determinar se uma fórmula em 3CNF, que é uma conjunção de disjunções de 3 literais, é satisfatível. Então, seja φ uma fórmula em 3CNF, seja um x1 até xm suas variáveis, e seja c1 até cl suas cláusulas. Com ci dado por AI1 ou AI2 ou AI3. A gente vai construir o seguinte gráfico com 2m mais 3l vértices. Para cada variável xi, a gente vai criar dois vértices. Um vértice vi associado a xi e um vértice vi barra associado à sua negação xi barra. Esses vértices vão simbolizar a valoração escolhida, porque como a gente vai ver, uma cobertura vai selecionar exatamente um deles. Para cada cláusula CI, a gente tem três vértices. Para cada AIJ, né, a gente cria um vértice UIJ associado ao AIJ correspondente. E a gente faz as seguintes arestas. A gente conecta VI e VI barra para todo I, e isso garante que cada variável assumirá pelo menos um valor verdade. Porque você precisa escolher pelo menos um desse par para cobrir a aresta. E para todo I, J e K, vai existir uma aresta entre VI e o JK, se somente se a JK é igual à variável XI. E vai existir uma aresta entre VI barra e o JK, se somente se o literal AJK é XI barra, a negação XI. Ou seja, conectamos literais iguais. E aí, para cada três vértices associados a uma cláusula, a gente conecta cada um 2 a 2, formando um 3 clique. A afirmação é que φ é satisfatível se somente se esse grafo possui uma cobertura de tamanho m mais 2l.
Vamos ver primeiro a ida. Suponha que φ é satisfatível. Então vai existir uma valoração V tal que V satisfaz cada cláusula CI. Ou seja, pelo menos um dos literais AI1, AI2 e AI3 é verdadeiro sob essa valoração para todo I. Então a gente vai considerar a seguinte cobertura de tamanho M mais 2L. Para cada I, a gente seleciona VI se a variável XI é verdadeira sob essa valoração, e do contrário, se ela é falsa, a gente seleciona VI barra para a cobertura. Para todo I de 1 até L, como a cláusula CI vai ser satisfeita, vai ter um literal A e J que é verdadeiro. A gente pode escolher qualquer um. A gente ignora o vértice UIJ correspondente e escolhe os dois outros vértices do trio. Ou seja, a gente escolhe o IK para K, variando de 1, 2 ou 3, exceto J. Isso garante que cada aresta VI até VI barra está coberta, porque um deles foi selecionado. E além disso, todas as arestas no 3-clique estão cobertas, porque eu selecionei 2 de 3 vértices sempre. E as arestas entre um nó X, que é ou V1 ou V1 barra, ou até VN ou VN barra, e um literal A igual a X, né, que está associado a um nó UIJ, ou o UIJ foi um nó que não está na cobertura, e portanto V satisfaz o literal A, que é o mesmo que X, e como é o mesmo que X, X necessariamente foi selecionado, ou o próprio nó UIJ foi selecionado para cobertura, né? É um dos 2 de 3 que foram selecionados. Em todo caso, a aresta foi coberta e a cobertura é válida. Quanto à volta, suponha que o grafo anterior possui uma cobertura de tamanho M mais 2L válida. Note que M mais 2L é o tamanho ótimo, mínimo, de uma cobertura, porque você precisa escolher pelo menos um vértice de cada par VI e VI barra, o que totaliza M, e você precisa, para cada cláusula CI, escolher ao menos 2 dos 3 correspondentes nós, porque você quer cobrir um 3-clique, um triângulo, né? Isso demonstra que a menor cobertura tem que ter M mais 2L vértices. Se existe uma com exatamente esse tamanho, então ela tem exatamente esse formato. Ele escolhe exatamente um de cada par desses, e exatamente 2 de cada trio desses. Então a gente tem a seguinte valoração induzida aqui. XI é verdadeiro se somente se VI está na cobertura, e é falso se somente se VI barra está na cobertura. De fato, como para cada cláusula CI vai existir um literal UIJ de fora da cobertura, então, para cobrir a aresta, vai existir uma variável XK, tal que o literal correspondente a IJ é XK ou XK barra, e portanto, para cobrir essa aresta, ou VK pertence à cobertura ou VK barra pertence à cobertura. A gente já viu isso. Então, o literal correspondente vai ser verdadeiro, e como toda cláusula vai possuir um literal verdadeiro, a fórmula completa é verdadeira. Isso aqui tem esse gráfico tem M mais 6L arestas e 2M mais 3L vértices, o que é polinomial no tamanho da fórmula. Isso demonstra a redução polinomial de 3 sites para cobertura de vértices, mostrando cobertura de vértices em NP completo. Outro problema que eu não vou entrar em detalhes aqui de programação linear inteira é esse problema aqui em que você recebe uma matriz M por N, uma matriz inteira, e um vetor inteiro de tamanho M, e você quer ver se existe um vetor binário de tamanho N, com entrada 0 ou 1, tal que AX é menor ou igual a B. Esse menor ou igual sendo coordenada a coordenada, linha a linha. O teorema é que 0, 1 LP é NP completo. A demonstração aqui fica de fora, mas é fácil ver que ele é NP, basta receber o próprio X como certificado, calcular a soma para cada I de 1 até M e comparar com BI, e isso é polinomial. E para a redução, a gente faz uma redução de vertex cover para 0, 1 e LP, em que basicamente a gente pega uma matriz em que você ativa os dois vértices, os dois índices correspondentes a uma aresta, aos vértices de uma aresta, você tem uma linha final só com uns e uma linha final só com menos uns. Isso que garante que a soma do xi é menor ou igual a k e ela é maior ou igual a k, ou seja, ela tem que ser exatamente igual a k. Que essa aqui é o detalhamento. E como esse tamanho dessa matriz do vetor alvo, que é m1, um k e um menos k, é polinomial no tamanho da entrada, essa redução é polinomial. Os detalhes aqui são omitidos por questão de tempo. Vou falar rapidamente sobre o problema da mochila, ou knapsack. E começando pela definição dele, basicamente a gente tem dois vetores, um vetor W e um vetor V, em que o vetor W representa pesos de diferentes objetos e V são os valores associados a esses objetos. Então, se eu pegar um índice I, ele vai ter peso WI e valor VI. O problema da mochila binário, ou 0,1 knapsack, ele consiste em a gente escolher uma combinação de objetos com pesos e valores associados, em que a gente tenha a gente não ultrapasse do peso da mochila, um W dado, e fique acima de um valor V também dado.
Para provar a NP completude desse problema, como dito já anteriormente, a gente tem que provar que esse problema está em NP e esse problema é NP difícil. A gente vai começar provando que ele está em NP e basicamente a demonstração é que a gente vai mostrar que existe um verificador e um certificado para esse problema. O certificado nesse caso é um vetor X, que é uma combinação de zeros e uns, que basicamente diz se a gente pegou ou não um dado item do conjunto. O nosso verificador basicamente vai iterar sobre esse X e sobre o nosso vetor W e V e multiplicar o iésimo elemento de X com o iésimo elemento de W e V e somando isso em variáveis V0 e W0 e depois comparar se o V0 que a gente obteve é maior ou igual a V, o nosso valor mínimo, e se o W0 respeita o limite da mochila, que é W. Então a gente tem que, de fato, o NAPSEC está em NP. Agora, para a demonstração, a gente vai reduzir o problema ao problema subset sum, que é conhecido por ser NP completo. E o que a gente vai fazer, na verdade, é utilizar o subset sum, S de N, e considerar uma instância I' em que, basicamente, o nosso vetor de peso e o nosso vetor de valores vão ser uma sequência, a sequência S, que a gente quer descobrir se existe uma soma, uma S' tal que a soma desses elementos de S' da N, e o nosso valor de V e W, que são o nosso valor esperado e peso limite da mochila, vão ser esse N. Isso se deve porque quando a gente vai verificar o XE com o nosso verificador, a gente verifica se aquela soma é maior ou igual a N e ao mesmo tempo se é maior ou igual a V e se é menor ou igual a W. Se V e W são igual a N, então a gente vai estar basicamente comparando se aquela soma é igual a N. Que se a gente considerar que os elementos que foram escolhidos do conjunto são X, são os elementos que foram multiplicados por 1 do vetor X, a gente pode considerar que S' na verdade é esse vetor que o vetor que contém esses elementos. Então a gente pode de fato dizer que existe uma subsequência S', que são os elementos com 1 em X, e a soma desses elementos de fato dá N. Então a gente consegue demonstrar que não só o problema binário da mochila está em NP, mas também ele é NP difícil, porque a gente consegue reduzir subset sum, que é um problema NP difícil, a ele. Bom, meu nome é Márcio e eu vou falar do problema P igual a NP e as consequências caso isso seja verdade. Bom, o P igual a NP é um dos 7 problemas do Millennium Prize Problems, que foi estabelecido pelo Instituto Clay e tem a recompensa de $1 milhão para o solucionador. Bom, na verdade isso existe sem problema porque a conjectura de Poincaré já foi resolvida. Bom, a gente sabe que P está contido em NP porque basta a gente executar o algoritmo de polinomial e verificar sua saída. Mas a grande incógnita é se NP está contido em P, ou seja, se um problema que é verificável tem um polinomial também é resolvível em um polinomial. Bom, um possível caminho para solucionar seria encontrar uma solução em P para um problema hoje NP completo. Então a gente poderia reduzir em tempo polinomial todos os problemas NP para esse problema e solucionar em tempo polinomial. Então a gente teria a soma de dois polinômios e continuaria sendo um polinômio. Bom, e se P fosse igual a NP? Primeiramente a gente poderia reduzir em tempo polinomial qualquer problema hoje NP é um problema em P. Bom, existe a relevância da fatoração de números primos para a segurança criptográfica, porque hoje o principal algoritmo de chave pública utilizado é o RSA, que se baseia na fatoração de números primos, que é um problema NP, porque uma vez que você tem a resposta, é facilmente verificar se ela está correta. Bom, a computação determinística teria o mesmo poder computacional que a computação paralela, ou seja, você executar um algoritmo determinístico seria tão eficiente quando você testar todas as possibilidades ao mesmo tempo, que é meio esquisito. Potenciando a determinação de pesos de redes neurais. Hoje em dia, o treinamento de redes neurais acontece por meio de heurísticas, como a descida do gradiente. E a determinação desses pesos é um problema NP. Então, se P fosse igual a NP, a gente poderia encontrar um algoritmo polinomial para resolver esse problema. Bom, o matemático Kurt Gödel, em uma carta fonônima, ele apresentou uma máquina de Turing não determinística que, dada a proposição matemática, poderia responder se ela aceita ou não a resposta de tamanho n. Bom, e se P fosse igual a NP e essa prova fosse apresentada de forma construtiva, a gente poderia construir essa máquina de Turing em tempo polinomial. E dessa forma a gente poderia resolver todos os outros problemas restantes do Millennium Prize Problem e outros diversos problemas matemáticos. Ou seja, seu prêmio sairia de $1 para $6 milhões. Mas para isso você tem que construir uma prova construtiva de que P é igual a NP. Bom, e nem tudo seriam flores.
Porque o primeiro ponto, a gente pode encontrar que P igual a NP, mas não seria uma prova construtiva. Ou seja, a gente teria que encontrar os algoritmos e nada nos diz que a gente ia conseguir. Porque há bastante tempo a gente sabe que o xadrez é um jogo resolvível, mas a gente nunca encontrou um algoritmo e também a gente não sabe. Sempre garante a vitória, se às vezes garante o empate, e se começa com as pretas ou com as brancas. Bom, existe essa possibilidade dos algoritmos em P dos problemas de NP serem completamente ineficientes. A gente pode conseguir encontrar, mas eles serem Googleplex de N ou N elevado a 1000, que são incomputáveis de forma prática. Bom, é basicamente isso e muito obrigado.